Meu nome é Igor Rodrigues, eu sou do escritório Rodrigues e Lucena, Advogados Associados, e hoje gostaria de trazer uma reflexão a respeito de como possibilitar a prisão em segunda instância, após a condenação em segunda instância. Em artigo anteriormente escrito, tratamos a respeito do julgamento do STF que falou sobre a impossibilidade de prisão em razão de condenação em segunda instância. Com a continuidade desse escrito, o que podemos tratar hoje é a respeito de como alterar a lei para possibilitar a prisão em razão da condenação em segunda instância. O que o STF, Supremo Tribunal Federal, fez no seu famoso julgamento a respeito de que naquela oportunidade tratariam sobre a possibilidade ou impossibilidade da prisão em razão de condenação em segunda instância, o que eles fizeram nada mais foi do que uma análise da compatibilidade do artigo do Código de Processo Penal com a Constituição Federal. O artigo referido, nesse caso, do Código de Processo Penal, o artigo 283, que diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. Este foi o artigo analisado pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgamento. E a compatibilidade deste artigo com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que se pode concluir, pelo menos na minha visão, é que a Constituição Federal, quando ela diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ela não diz que ninguém poderá ser preso. Ela diz que ninguém será considerado culpado. Nós temos alguns tipos de prisões, como por exemplo a prisão temporária, a prisão preventiva, e essas prisões não exigem que seja o indivíduo que foi preso considerado culpado. Obviamente, essas são prisões cautelares, do tipo de prisão que não exige o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas o que eu quero dizer nessa oportunidade é que, assim como existem as prisões cautelares, as prisões, como eu disse agora, exemplo delas, a prisão temporária, a prisão preventiva, também poderia existir um tipo de prisão que não exige a condenação transitada em julgado, que seria justamente a que se almeja por grande parte da população, que é a prisão em razão da condenação em segunda instância. Para isso, e hoje se discute muito a respeito da alteração da Constituição Federal para possibilitar essa modalidade de prisão, e aí se discute sobre poderia ou não alterar a Constituição para fazer suprimir um direito a uma garantia individual, que seria a necessidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Talvez nós possamos não ter que enfrentar essa discussão. Seria diferente. Não precisaríamos nem chegar a ela, se é possível ou não, através de uma proposta de emenda à Constituição, alterar a situação da prisão em razão de condenação em segunda instância. E agora eu explico por quê. Da mesma forma que nós temos algumas modalidades de prisões cautelares, poder-se-ia criar também no Código de Processo Penal, inclusive neste mesmo artigo 283, que trata da prisão que eu li agora há pouco, para inserir neste mesmo artigo a possibilidade da prisão em razão de condenação em segunda instância. E aí, nesse caso, não estaríamos contrariando a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento que me referi, já declarou ser constitucional, portanto ser compatível este artigo com a Constituição Federal. Não que eventual alteração nele, inclusive foi dito por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal no próprio julgamento, que é possível alteração do Código de Processo Penal
para fazer incluir essa nova modalidade de prisão. Então não precisaríamos enfrentar um longo, um demorado e burocrático procedimento e debate no Congresso para alteração da Constituição Federal. Seria muito mais fácil e atenderia ao anseio da população em razão da necessidade de se punir o infrator, bastando apenas a alteração do Código de Processo Penal. Na minha visão, não haveria nenhuma inconstitucionalidade nessa questão. Até porque, como eu disse anteriormente, são várias as modalidades de prisão. Quando a Constituição Federal fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é o que eu repito, ela não diz que ninguém poderá ser preso. Ser considerado culpado, e aí a culpabilidade surge a partir de um juízo de reprovabilidade de uma conduta, de um fato típico e antijurídico, isso é ser considerado culpado, mas em razão de uma alteração no Código de Processo Penal, se fizéssemos inserir no artigo a possibilidade da prisão em razão de condenação em segunda instância, seria mais uma modalidade de prisão, mas aí eu pergunto, aquele preso temporário, por exemplo, ou o preso preventivo, ele é culpado na forma da lei? Não, ele não é culpado na forma da lei. Ele está preso? Ele está preso. Está preso sem ser considerado culpado. Então, a própria prisão preventiva ou a prisão temporária são modalidades de prisão que não exigem a culpabilidade, ou seja, não é que ele seja culpado, não é por isso que ele está preso. Da mesma forma, poder-se-ia inserir no artigo a nova modalidade de prisão e ele continuaria sem ser considerado culpado. Seria então preso em razão da condenação em segunda instância e aí a análise de fatos e provas já estaria superada, porque a partir da segunda instância aí sim teríamos uma via mais estreita de análise de recurso, que não seria análise de fatos ou de provas, e sim propriamente do direito, onde as chances são bem menores, quando as chances são bem menores de sucesso do recurso, porque não está mais se discutindo se aquele cidadão, se aquele indivíduo fez ou não, praticou ou não aquele ato. O que se discutiria seriam questões de direito, puramente de direito. Então, as vias superiores, a partir da segunda instância, não discutem mais a existência do fato. E por isso é que há um anseio, não só no mundo jurídico, mas também na população de modo geral, para que a partir de então, o indivíduo que foi julgado já se recolha na prisão. Porque as chances dele reverter a situação dele como condenado são mínimas, mas ainda há uma chance. Para isso que precisamos atentar. Se ainda há alguma chance dele não ser recolhido na prisão, seja por um motivo puramente de direito ou por qualquer outro, já que não se discute o fato ou a existência ou não da culpa, entre aspas, e aí a culpa, até em segunda instância, ela é vista de uma forma, a partir da segunda instância seria vista de outra, em razão de que poderia ou não existir a culpa daquele indivíduo em razão de um argumento jurídico levado a uma instância superior que afastaria a condição de condenado, mas talvez não a condição de culpado, que às vezes até há a possibilidade de ocorrer a prescrição na instância superior, como por exemplo é o que se busca muito debater e se visa muito impedir que ocorra a prescrição a partir da segunda instância. Como os recursos são mais demorados e são vários os recursos no processo penal, existe a possibilidade de ocorrer a prescrição. E às vezes, em razão desse motivo, aquele indivíduo que foi julgado, embora tenha praticado o ato, é considerado inocente em razão da extinção da punibilidade pela prescrição. Então são essas algumas das possibilidades de ocorrência de afastamento da culpabilidade, como o caso agora citado. Então, a conclusão é de que, diante de tudo que foi tratado agora, a minha visão, na minha opinião, é de que não haveria necessidade de alteração
da Constituição Federal por meio de PEC, e se discute muito se seria ou não possível a alteração da Constituição Federal por meio de uma alteração que venha suprimir um direito, uma garantia individual, como a presunção da inocência, da não culpabilidade. Não haveria essa necessidade de alteração da Constituição. Bastaria uma alteração mais simples, que inclusive obedece a um procedimento menos burocrático, um procedimento mais simples, talvez mais célere, de alteração apenas do Código de Processo Penal para fazer inserir a possibilidade de prisão em segunda instância como uma prisão de uma das prisões do rol descritos naquele artigo do Código de Processo Penal. Então, sendo essa a minha opinião, agradeço e espero contribuir com o pensamento de todos e estou à disposição caso queiram enviar alguma sugestão, alguma crítica ao pensamento que foi agora exposto. Obrigado.